num tempo especial agora de ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Tá bom? Vamos lá? Dia de Ação de Graças. Hoje, quarta, quinta-feira do mês de novembro, é comemorado então o Dia de Ação de Graças, um dia especial, um dia que o mundo para, né? Uma cultura americana que se espalhou, o Canadá tem essa cultura, se espalhou pelo mundo e chegou até nós. E aí então, oficialmente no Brasil também, a quarta quinta-feira é o Dia de Ação de Graças. É o dia de gratidão a Deus pelo cuidado, pela bênção derramada, pelo fruto da terra, pela terra que deu o seu fruto. Esse é o privilégio de entender que todas as coisas vêm das mãos de Deus. Eu sei que em todo tempo é tempo de agradecer, mas é fundamental nós termos um dia especial para trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, que Deus tem agido na nossa história. E hoje é dia de ação de graças. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem agradecido? Pensa um pouco aí. Qual tem sido o conteúdo da sua oração quando se fala a respeito de gratidão? O que você tem agradecido a Deus? Presta bem atenção nos próximos slides, que isso é importantíssimo. É interessante o fato de agradecermos o todo, mas pedirmos em partes. Já percebeu que quando a gente agradece o todo, mas quando nós pedimos em partes? Deixa eu explicar para você. O que normalmente nós fazemos assim: Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Mas isso nós agradecemos pelo todo. Mas quando nós pedimos em partes. Deus abençoe o meu filho, abençoe minha esposa, o marido, abençoe a igreja, abençoe a família, cuide de tal pessoa que está enferma. Então nós pedimos em partes, mas nós agradecemos ao todo. Mas o estranho é que seria mais fácil agradecermos em partes do que pedirmos o todo. Já pensou nisso? Que era muito mais fácil nós agradecermos por partes. Então, pedir Deus abençoe toda a minha vida e agradecer por partes. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado dos meus filhos, obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha vida, obrigado porque o Senhor tem renovado as minhas forças. Então, ao invés de pedir por partes e agradecer ao todo, aprender a pedir o todo e agradecer as partes. Por que eu estou dizendo isso? Agradecer por partes é visualizar o cuidado de Deus. Então, quando nós começamos a pedir por partes, a agradecer por partes, eu começo a perceber o quanto Deus tem agido. Então, assim, Deus, obrigado pelo livramento. Eu falo de uma parte. Aí eu sei que Deus agiu na minha vida dando livramento. Quando eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor sustentou a minha família. Eu trago à memória o cuidado de Deus colocando o pão nosso de cada dia à nossa mesa. Então, quando eu agradeço por parte, se torna mais fácil eu visualizar o mover de Deus. Mas quando eu agradeço o todo, talvez eu não consiga visualizar os detalhes do cuidado de Deus sobre a minha vida. E pedir pelo todo é declarar a nossa confiança em Deus. Então, ao invés de eu pedir por partes, eu peço pelo todo. A Deus abençoa toda a minha casa. Abençoa toda a minha família. E aí eu entendo que isso demonstra uma confiança total que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, nas mãos dele. Então, aprender a agradecer por partes é visualizar o cuidado de Deus. E pedir pelo todo é entender que Deus está no controle. Mas preste atenção. Pedir por partes ou agradecer pelo todo não é pecado, nem falta de confiança. Mas quando agradecemos por partes, a nossa gratidão pelo todo sempre aumenta. Então, quando eu começo a agradecer cada resposta de Deus, eu sei que o todo, a minha gratidão aumenta. Eu sei que está um pouco confuso, mas deixa em uma frase explicar para vocês. Deixamos de ser murmuradores por enxergarmos o quanto nós temos, aí o todo.
e saber que Deus cuida de cada detalhe de nossa vida, as partes. Nós só deixaremos de ser murmuradores quando nós entendermos o todo que nós temos na nossa vida. E como que eu entendo o todo que eu tenho na minha vida? Quando eu percebo o detalhe de parte em parte. É hora que eu percebo que Deus tem sustentado cada área da minha vida. E aí eu aprendo a perceber o quanto que Deus tem me dado. Tem um hino nosso, hino 63, que fala exatamente disso. Que quantas bênçãos, quantas são, dize-as todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, quando eu começo a perceber partes das bênçãos de Deus, parte do que Deus tem feito, eu consigo enxergar o todo. E aí eu consigo agradecer a Deus pelo todo que eu tenho na minha vida, porque eu sei que esse todo é feito por partes. Queridos, é fundamental nós entendermos que Deus abençoa com um todo na minha vida, mas eu preciso aprender a observar cada parte para que aumente a minha gratidão pelo todo de Deus. E é isso que eu quero conversar com vocês rapidamente aqui. A gratidão em partes por recebermos o todo. Alguém digitei apenas 13 aí, mas é o Salmo 136, apenas o versículo 1. A gratidão em partes por recebermos o todo. Então nós iremos conversar sobre isso hoje. A gente aprender a agradecer por partes, porque nós temos recebido o todo de Deus. E o Salmo 136, versículo 1 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. E por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero falar para vocês, a partir desse salmo, o salmo todo ele é muito longo, mas eu vou trabalhar algumas passagens que resumem todo o salmo, para a gente entender o que é gratidão em partes por recebermos o todo. E a primeira lição que nós aprendemos desse salmo é: por ele ser soberano sobre o todo e cuidar na individualidade. Eu vou trabalhar nessas três partes da mensagem esta realidade: o todo e a individualidade. O todo entenda-se da seguinte maneira: o cuidado de Deus por toda a nossa vida, em todas as áreas, mas um cuidado especial em cada uma das áreas, em cada uma das realidades da vida. Deixa eu tentar explicar para você aqui de maneira mais simples. É como se Deus desse para nós 100 reais para administrar na nossa vida e falar assim, ó, esses 100 reais você vai cuidar de toda a sua vida. Esse é o todo. Mas quando eu olho o cuidado na individualidade, é Deus falando assim, esses 10 reais é para a família, esses 10 reais é para o seu trabalho, esses 10 reais é para a sua espiritualidade. Entendeu, queridos? Então é entender que Deus abençoa o todo, mas eu preciso enxergar a individualidade para que eu seja grato pelo todo. Então, ele é soberano sobre o todo e ele cuida na individualidade. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Rendei graças ao Senhor, graças ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele mostra esse Deus dos deuses e esse Senhor dos senhores. Ele mostra a soberania de Deus. E queridos, ele, esse ser soberano, a soberania revelada através do domínio. Então o salmista vai expressar esse reconhecimento que Deus é soberano sobre o todo, mostra que Deus é soberano. A soberania revelada através do domínio sobre os deuses e sobre os senhores. Então mostra que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Deus tem o pleno domínio de todas as coisas nas suas mãos. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas olha que interessante, o cuidado revelado através da fidelidade. Ele fala da misericórdia de Deus. Então, este cuidado de Deus é soberano, mas ele cuida na individualidade. Deus sustenta o seu povo cuidando de cada um de nós. Deus ele cuida da sua igreja, mas de uma forma especial ele cuida na individualidade.
Esta mensagem que eu compartilho com vocês hoje, nós temos agora aqui 15 pessoas conectadas, 15 conexões. Então, essas 15 conexões, Deus vai falar de formas diferentes para cada um, porque a mensagem é a mesma, mas isso é a soberania de Deus. Mas a individualidade, Deus vai mostrar o seu cuidado. Olha que o apóstolo Paulo fala dessa soberania de Deus, mas ele experimentando um cuidado na sua individualidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele mostra o cuidado de Deus na sua individualidade. Ele percebe o quanto que Deus cuida dele na individualidade. Ele não fala que toda a igreja passou por isso, mas ele fala que ele passou por essas experiências em todas elas. Ele sabia que Deus estava cuidando. E aí ele fala da soberania de Deus. Quando ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, gratidão em partes por recebermos o todo. Paulo fala das partes que ele foi cuidado, mas ele sabia que no todo ele era fortalecido por Deus. A segunda lição, gratidão em partes por recebermos o todo, por ele fazer o todo e relacionar-se na individualidade. Quem faz todas as coisas é Deus. Quem é o Criador dos céus e da terra é Deus. Mas esse Deus que cria todas as coisas se relaciona com a sua criação na individualidade. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11 do Salmo. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles. E a continuidade é, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fala desse Deus que faz o todo, que move o todo, que age sobre o todo. Mas aquele Deus que cuida, a sua misericórdia alcança na individualidade. A criação como revelação do poder e autoridade. Nos versículo 3 ao versículo 9, ele fala exatamente da criação. Deus criando os céus, criando a terra, Deus criando os luminares, Deus movendo sobre todas as coisas. Ele mostra que Deus se revela, a autoridade de Deus é revelada através da criação. Só para você entender, quando Moisés escreve esse livro, já existia idolatria, pessoas que adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o mar, assim como acontece hoje. Então Moisés descreve a criação mostrando a autoridade de Deus sobre todos os outros deuses. Então assim, tudo bem, você adora a lua, você adora o sol, você adora o mar, e ele mostra Deus movendo todas essas coisas, Deus dando ordem a essas coisas, e Deus colocando tudo no seu devido lugar. Então, pessoas que adoram coisas da natureza perdem o seu tempo. Pessoas que criam seus ídolos perdem o seu tempo. Por quê? Porque é alguém maior do que tudo isso. E essas pessoas devem passar a adorar esse Deus que demonstra a sua autoridade sobre a criação. Queridos, se nós somos gratos a Deus, quando nós entendemos que Ele faz o todo, Ele tem o controle nas mãos e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas o relacionar-se como revelação dos atributos comunicáveis de Deus. Deus se revela através da criação. E através da criação nós podemos ter a consciência que existe um Deus. E se existe um Deus, ele se revela a cada um de nós. Olha que interessante em Gênesis sobre a criação. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui uma narrativa após a queda. Quando a mulher come o fruto, Adão come do fruto, e assim a desobediência agora separa o homem do seu Criador, e aí então a consciência do pecado vem e eles tentam se esconder. Mas o mais importante que eu quero falar com vocês desta passagem é essa realidade, que andava no jardim na viração do dia. Esse Deus que se relacionava com a sua criação. Esse Deus que se fazia presente na relação com o seu povo.
Quando nós olhamos o sacrifício de Cristo Jesus, é exatamente Deus trazendo de volta o seu povo à sua presença, a um relacionamento com Ele. E aí nós percebemos que nós somos gratos a Deus por partes, por recebermos o todo, porque Ele faz todas as coisas. Esse Deus que faz todas as coisas é o Deus que quer se relacionar com a gente. E por fim, por Ele mover o todo e conduzir na individualidade. Nós vamos perceber que Deus, no todo, Ele move, mas em partes, Ele conduz na individualidade. Olha o que diz o texto. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto e dá alimento a toda carne. Aqui mostra o mover de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. O mover de Deus para libertar esse povo. O mover de Deus para mostrar a todas as nações de quem era esse povo e quem era o Senhor sobre esse povo. Queridos, nós percebemos que Deus move o todo. É Deus que move o universo, é Deus que move todas as coisas, é Deus que move terra e céus. Deus está movendo a história nesse momento. Mas Deus, ele move a história como um todo, mas ele move a sua e a minha história na individualidade. Ele dá alimento a toda a carne. Deus sustenta cada um de nós na nossa individualidade. O mover como revelação do seu plano eterno. Deus está conduzindo todas as coisas para a consumação. Deus está conduzindo todas as coisas para o momento exato que Jesus voltará e assim levará a sua igreja com ele para de novo, queridos, de novo aquilo que tinha no cair da tarde. Deus andava no meio do jardim. É isso que vai acontecer no final de todas as coisas. O próprio Deus estará no tabernáculo dele e nós seremos o seu povo, nós pertenceremos a ele, nós seremos como o seu povo e ele será como o nosso Deus, a plena reconciliação de todas as coisas. Deus move o todo, Deus move todas as coisas, mas, queridos, o conduzir como revelação da graça e da misericórdia. Deus, ele move o todo, mas ele conduz cada um de nós na nossa individualidade. Toda vez que eu mando uma mensagem de aniversário, eu sempre destaco que Deus seja o condutor dos nossos passos. Porque Jeremias 10, 23 fala que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha determinar se conduzir os seus passos, mas cabe ao Senhor. Nós sabemos que é Deus quem conduz a nossa história, que é Deus quem conduz a nossa vida. Queridos, esse Deus que move o todo, mas ele conduz na individualidade. Olha o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa linda. Esse Deus que move o todo, ele conduz na individualidade. Esse Deus, desculpa, irmãos. Esse Deus está movendo sobre o todo, mas de forma individual. Ele está conduzindo a nossa vida. E assim, esse Deus que move o todo, todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na individualidade, Deus nos abençoa. Então, queridos, aprendamos a viver a vida de forma completa, para percebermos que o Deus soberano é quem faz acontecer e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, revelando assim o seu cuidado e a nossa individualidade. Aprenda a viver olhando esse Deus que move o todo, mas que cuida de nós na individualidade. Nós aprenderemos isso quando nós passarmos a agradecer de forma através das partes. Não agradecendo, Deus, obrigado pelo todo. Não. Deus, obrigado pelo pão nosso, obrigado pela igreja, obrigado pela família, obrigado pelo sustento, obrigado pelos meus amigos, obrigado pela saúde. Aprender a agradecer as partes para entender que esse Deus move o todo. E assim o nosso coração se encherá de gratidão a esse Deus pelo todo. Que Deus nos abençoe. Olha como conclui o salmista. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse Deus dos céus
abençoa. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos, ele abençoa na individualidade, com graça e com misericórdia. E assim essa misericórdia dura para sempre. Queridos, lembre-se disso. Deus sim move terra e céus. Deus está cuidando de todo o universo nesse momento. Mas esse Deus, o Deus dos céus, é o Deus que aplica a misericórdia na individualidade da vida de cada um de nós. Isso nos levará a render graças ao Senhor por todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Amém, amém, amém. Antes de nós compartilharmos aqui as nossas orações, eu vou ler aqui os pedidos. Nós teremos um momento de cântico, de louvor. Presta bem atenção na letra desse cântico. E depois nós retornaremos aqui compartilhando em partes para ver o mover de Deus no todo sobre a nossa vida. Vamos louvar, queridos? Olá pessoal de Araraquara, pastor Alexandre. Alexandre, hoje essa canção aqui eu vou tocar ela. Estava aqui mexendo e vi essa canção e foi, acho que a primeira vez que nós tocamos ela foi lá em Tararé, com a galerinha da Tua Presença. E é uma música muito legal, muito conhecida e espero que abençoe a vida de vocês também, tá bom? És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle estás. Faz tudo cooperar tudo bem, pois o plano soberano tem se conhece. E criaste e me amas como sou. Pessoal, Deus abençoe vocês. Terminei a música um pouquinho antes aqui para o vídeo não cortar, beleza? Um abração para vocês. Até mais.